Eu vou falar sobre a culpa como arquétipo do inconsciente coletivo. O psiquiatra suíço Jung, ao estudar as mitologias e as religiões de diversas culturas, percebeu que em todas elas havia a presença das mesmas temáticas, como se todas contassem as mesmas histórias de maneira diferente. A partir dessa observação, ele propôs a ideia de que há um inconsciente coletivo formado por arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos são potenciais geneticamente herdados para que nós nos comportemos de maneira padronizada, dadas as mesmas situações específicas. Então, dada uma situação específica, todos nós temos a tendência de nos comportar da mesma forma padronizada, ou de produzir as mesmas imagens, que são as imagens mitológicas, religiosas e também as que são encontradas em alguns sonhos. Pois bem, como que a culpa entra no conceito de arquétipo? Há na nossa religião judaico-cristã a noção do pecado original. O pecado original foi a primeira ofensa cometida pelos homens contra Deus. E essa ofensa justificou a expulsão dos homens do paraíso. É como se essa ofensa justificasse o tratamento hostil de Deus dado aos primeiros homens. Por causa dessa culpa, por causa da culpa pelo primeiro pecado, Deus estava justificado em maltratar os primeiros homens. O tema do pecado original na religião judaico-cristã sugere que há na nossa psique um arquétipo da culpa. Como se todos nós já nascêssemos nos sentindo culpado por um erro ou por um pecado do qual nós não nos recordamos. Foi cometido antes de que nós pudéssemos tomar consciência de quem nós realmente somos. E esse arquétipo da culpa, ele se manifesta na tendência de nós nos sentirmos culpados ou merecedores por todo e qualquer maltrato recebido por nós. Então, como isso se aplica na nossa vida cotidiana e nos nossos relacionamentos? É importante frisar que os arquétipos constituem o inconsciente coletivo justamente porque são inconscientes. Então, o que eu vou dizer aqui agora pode não parecer óbvio à primeira vista, mas uma observação mais atenta vai mostrar a veracidade do que eu estou dizendo. Vamos tomar como exemplo a pessoa que se sente ofendida pelos próprios pais, porque julga não ter sido tratada na sua infância da maneira como ela esperava. O maltratamento recebido pelos pais vai causar nessa pessoa uma confirmação da culpa que ela trouxe geneticamente programada. Por causa dessa confirmação, ela vai se sentir mal consigo própria, como se ela tivesse dado justificativa para ter sido maltratada. Só que essa confirmação, sendo pesada demais para ser carregada, vai reverter em ressentimento. Como se o filho dissesse aos pais: sim, eu sei que sou culpado, sim, eu sei que mereci esse tratamento, mas justamente por isso vocês tinham a obrigação de me tratar bem. Justamente por eu carregar essa culpa, justamente por eu merecer, justamente por eu já estar vitimizado de tanta culpa, vocês tinham a obrigação de me tratar bem. Então, a culpa arquetípica, ao mesmo tempo que justifica o maltrato recebido, o condena. A justificativa reforça a própria culpa. A condenação justifica o ressentimento. Logo,
Como se livrar dessa culpa arquetípica? É importante compreender profundamente que não se trata de uma culpa pessoal, é de uma culpa geneticamente programada, como se tratasse de uma culpa holográfica. Não é uma culpa que se refere a um erro ou a um pecado realmente cometido pela pessoa. É uma culpa coletiva, é uma culpa arquetípica, uma culpa que existe no inconsciente coletivo, que, portanto, não é pessoal, ela é, repito, de natureza holográfica. Dando-se conta dessa culpa holográfica, retirando dela o seu valor pessoal, é possível se livrar dela. E como se reestruturam as nossas relações, uma vez que essa culpa tenha sido esclarecida? Mesmo que eu julgue ter sido maltratado por alguém, eu não vou nem me sentir mal comigo mesmo, porque não há culpa a ser reforçada, e nem me ressentirei, porque não há atribuição de culpa. Compreenderei a atitude do outro como sendo de inteira responsabilidade dele, como sendo causada pelas motivações pessoais dele, sem que essa responsabilidade tenha relação alguma com a minha autoimagem.